Isso. Mateus capítulo 7, vamos à bendita palavra do nosso Deus. E o texto bíblico diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui submissos diante do Senhor, da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra transformadora. Obrigado, ó Deus, porque ela tem sido o nosso alicerce, a Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra tem nos guardado para não pecarmos contra Ti. Tua palavra tem guardado para os nossos pés não resvalarem para os caminhos maus. Por tudo isso, ó Deus, nós Te louvamos e sabemos que há um propósito do Senhor na proclamação da Tua palavra. Por isso suplicamos, ó Deus, a direção absoluta do Teu Santo Espírito, que o Senhor conduza, ó Deus, cada parte desta pregação, que alcance o coração de todos e de cada um que está aqui presente, e também daqueles que acompanham, ó Deus, essa transmissão online e os que haverão depois por meio da gravação. Abençoa, ó Deus, a todos igualmente, que o Senhor derrame sobre nós porção multiplicada, ó Deus, do discernimento que o Senhor deseja nos revelar. Papaizinho, fala ao coração da Tua igreja, porque estamos aqui para Te ouvir. Fala que os Teus servos ouvem. É a oração que fazemos no incomparável nome de Jesus. Amém. Os dois fundamentos é o tema da nossa mensagem de hoje. E neste texto conhecidíssimo que nós acabamos de ler aqui, você já deve ter ouvido várias pregações com base nele, tem um forte discernimento sobre todas as suas passagens, mas o maravilhoso da Bíblia é que a Bíblia é um tesouro de valor inesgotável. Você pode escavar, 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 e você sempre vai conseguir extrair dele o suprassumo, você vai conseguir sorver o doce da palavra de Deus e também poderosas lições para a nossa vida espiritual. Então gostaria de propor aqui falar com os irmãos sobre verdades espirituais presentes neste texto, em pelo menos 4 pontos. Com base nesse texto, nós entendemos de cara que Deus faz a diferenciação espiritual de todos nós. Os versículos 24 e 26 dizem: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, nós temos 2 ênfases aqui no texto. Uma para a palavra prudente, outra para a palavra insensato. E esse texto ele deixa claro para nós que Deus faz sim a diferenciação espiritual de todos nós. O Senhor, de acordo com a palavra no Gênesis, o Senhor nos nivelou de certa forma. A Bíblia diz que fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, mas Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que em Cristo já não há mais livre, escravo, não há, por exemplo, judeu, gentil. O Senhor nos nivela nesse aspecto. Mas espiritualmente o Senhor faz distinção. E Ele faz questão de deixar muito claro que sim, há uma distinção espiritual entre nós. E quando o Senhor nos observa, Ele olha exatamente para essa diferença. Veja, nós somos muitíssimo diferentes uns dos outros. Um é branco, outro é negro, um pode ser indígena, um é flamenguista, outro é vascaíno, um é maranhense, o outro pode ser capixaba, pode ser potiguar, pode ser cearense. Nós somos diferentes em muitos aspectos. Nós somos diferentes, nós temos predileções, preferências.
que divergem, que se diferenciam umas das outras, mas isso para o Senhor, nosso Deus, é irrelevante. Para o nosso Deus, por exemplo, é irrelevante o time que nós torcemos. Para o nosso Deus é irrelevante um monte de gostos e preferências que nós temos. Mas as nossas qualidades espirituais importam e muito para o nosso Deus. Ele olha para elas, e não apenas nesta passagem, mas em muitas outras, um sem número, incontáveis passagens, fala que Deus faz diferenciação entre todos nós no que diz respeito aos elementos espirituais. Tem uma lenda urbana, e ela deve ser real, que ela diz que quando o famoso Titanic, ele saiu do porto, ele saiu do cais onde estava atracado para navegar, ele tinha várias listas de passageiros. Por exemplo, primeira classe, segunda classe, terceira classe, a turma da tripulação. Eram várias categorizações diferentes. Mas depois do naufrágio só restaram duas listas: salvos e perdidos. E é basicamente assim que acontece na dimensão espiritual. Deus olha para nós, a gente fez, por exemplo, o recadastramento, fantástico. Nós temos mais de 300 membros, uma flutuação de mais de 400 pessoas aqui na PIB de Balsas. Nós vimos, por exemplo, nos recortes do recadastramento, os perfis de qualificação, de formação acadêmica. Nós temos gente aqui com ensino fundamental, mas temos gente com doutorado praticamente, com mestrado, tem professor universitário, multiprofissionais de todas as formações que você puder pensar. Isso para o Senhor é irrelevante. Deus nos olha, por exemplo, num auditório como esse, e Ele nos olha exatamente assim, salvos e perdidos. É assim que o olho de Deus bate sobre nós nessa noite. É assim que Deus nos vê. Então, aquilo que nós possuímos, o nosso distintivo, as nossas credenciais, as nossas insígnias, isso é tudo irrelevante para Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o exterior, a casca, a carcaça, o verniz. Mas Deus vê, Deus olha o nosso coração. Pensa então comigo, se Deus olha dessa maneira para nós, e Ele vê neste auditório aqui, com centenas de pessoas, apenas duas categorias, salvos e perdidos, você se encaixa em qual categoria? Você tem certeza que você realmente faz parte desta categoria, por exemplo, de salvos, de salvo? Temos que botar a mão na consciência, temos que botar as barbas de molho e refletirmos sobre isso. Como eu falei no começo, para Deus somos todos iguais em muitos aspectos, mas não espiritualmente. E o texto deixa claro sobre isso. Porque a Bíblia fala aqui no texto que acabamos de ler, nos versículos 24 e 26, que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Quem é o homem prudente espiritualmente falando? Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E quem é que está na outra ponta da gangorra? Quem é que está do outro lado, no oposto? Quem é que é o homem insensato? É aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Ele não vai além. Ele não vai além. Ele não vai além. Então ele se conforma em ter um conhecimento, em ter uma assimilação cognitiva, intelectual. Ele traz para a cabeça, mas não desce para o coração, mas não desce para a alma. Ele não permite. Ele não permite. Ele saboreia aqui na boca, mas ele não consegue deglutir, ele não consegue mastigar, ele não quer engolir, porque ele não quer que aquilo vire nutrição espiritual, ele não quer que percorra o seu corpo. Então a Bíblia o chama, Deus o chama de um homem insensato. A um Deus chama insensato, ao outro Deus chama sábio. O sábio, o texto está deixando claro, quem é o sábio? É aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Não se considere sábio apenas porque você ouve a palavra de Deus. Pastor, eu mereço aplausos com os pés e com as mãos, porque eu estou aqui ouvindo a palavra. Eu estou aqui sinalizando que eu creio na palavra, que eu creio em Deus. Isso para Deus, irmãos, também não tem valor. A Bíblia diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Crê por crer, até Satanás crê. O que nos diferencia, por exemplo, de Satanás? É o fato de crermos e praticarmos a palavra. Tem que colocar em prática. Tem que exercitar, tem que executar a palavra de Deus. Senão você se nivela
aos próprios demônios, ou até pior, porque alguns nem creem, e alguns creem e nem estremecem, revelando o quê? Revelando o temor ao Senhor. O homem sábio é o homem que conhece e é o homem que pratica a palavra de Deus. O apóstolo Tiago fala sobre isso, que o homem que lê a palavra é como a pessoa que se olha no espelho, e quando ela se contempla defronte o espelho, ela detecta as suas imperfeições. Ela detecta que tem, por exemplo, resina, tem a remela no seu olho, que tem um caroço de feijão no dente. Ela percebe que o cabelo está assanhado. Ela percebe que tem alguma coisa que está fora do lugar. Na hora, ela começa a calibrar, ela ajusta. Mas a Bíblia diz que muita gente, fala em Tiago, é como uma pessoa que vai, olha a sua imagem no espelho, mas logo sai dali e se esquece. Ou seja, é algo meramente contemplativo, mas que não coloca em prática como realmente a Bíblia encoraja que seja. A Bíblia insiste na palavra, é como homem sábio, é como homem prudente, é como homem sensato. E nós estamos aqui, como você viu, na abertura do Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também faz eco, faz coro com isso. A palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso ser um homem sábio? À luz da palavra, então, o que é a sabedoria? Temer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, ser um homem sábio. Salomão escreveu sobre isso. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos rejeitam a sabedoria e a instrução. Quanta coisa, irmãos, que a gente gasta tempo. Você já pensou se nós tivéssemos a disciplina, como a disciplina acadêmica que nós temos? A minha vida inteira eu estou estudando, a vida inteira. Na escola pública em Alto Parnaíba eu estudei do jardim de infância à 8ª série. Depois fiz formação técnica em magistério, depois graduei em Direito, graduei em Teologia, fiz umas 3 pós-graduações, fiz um sem número de cursos de aconselhamento bíblico e etc. Mas tudo isso pode ser irrelevante se eu não tiver a sabedoria principal, que é a sabedoria que vem da palavra de Deus. O temor, a palavra que gera temor a Deus. Eu preciso temer a Deus, e eu vou andar de joelhos na presença do Senhor, revelando que a palavra impactou meu coração, que a palavra me transformou, que agora eu sou um homem guiado não por impulsos, por instintos, pela carne, mas sou um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Veja que é um grande perigo, porque mesmo homens e mulheres que em um dado momento da sua jornada espiritual tiveram um profundo contato com Deus e com a sua palavra, que desenvolveram sabedoria espiritual, essas pessoas podem em algum momento estagnar. Essas pessoas em algum momento podem inclusive retroceder. Eu tive um professor no seminário, conheci uma pessoa que foi professor. Um dia ele fez questão de dizer assim: eu estou rasgando minha Bíblia e estou jogando no lixo. Ele se tornou um apóstata da fé, ele se tornou um incrédulo. Quanta gente que outrora louvava ao Senhor, adorava ao Senhor, a plenos pulmões proclamava ao Senhor, mas se afastou da sabedoria. Eu não sei por que as pessoas insistem tanto na figura bíblica, de uma figura histórica que foi Salomão, como um homem sábio. Ele foi sábio até um dado momento, mas Salomão começou e terminou muito mal. Salomão terminou seus dias muito mal, porque às vezes eu vejo até por ânsia e assimilação política, muita gente diz assim: Salomão é um grande exemplo, até certa parte. Porque se você olhar, Salomão terminou a sua história muito mal. Um dia ele teve um discernimento, ele teve uma expertise, aquela coisa fina de Deus lhe dar a chance de fazer um pedido. Ele pede a Deus sabedoria, Deus lhe dá a sabedoria. Mas não adianta você ter a sabedoria e engavetar a sabedoria. Não adianta você ter o conhecimento bíblico que te dá a sabedoria e não instrumentalizar aquilo, não colocar em prática. É inútil, é inútil. Tem que colocar em prática, tem que colocar em prática. A gente vê os contos infantis, aí vê, por exemplo, a varinha de Abracadabra, o livro de Abracadabra, a varinha mágica que tocou ali e faz uma mágica. Você quer ver algo que é maior do que mágica, um milagre acontecer? Pega a palavra e bota em prática, e você vai ver milagres desaguarem sobre tua vida. Coloca a palavra do Senhor em prática. Se você conhecer a palavra de Deus, se você compreender a palavra e se você a colocar em prática, você será um homem sábio e abençoado pelo Senhor. Um homem de Deus, um homem a quem Deus decidiu abençoar, ninguém pode deter, ninguém pode segurar
a vida do homem a quem Deus decidiu abençoar. A Bíblia vai além e diz que ele nem precisa correr atrás de bênção. As bênçãos é que correm atrás do servo do Senhor. Coloca o Senhor no primeiro lugar da tua vida. Busque em primeiro lugar Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. É o que diz a palavra do Senhor. Salomão tinha sabedoria, mas engavetou. Ele colocou para dentro da bainha. Ele inutilizou e neutralizou o efeito poderoso que a sabedoria poderia edificar na sua vida. Então, entre nós pode haver, por exemplo, categorias espirituais diferentes, lembre-se disso. Mas para Deus são basicamente duas categorias: salvos e perdidos. Em qual delas você se encaixa? Deus faz diferenciação espiritual de todos nós. Em segundo lugar, o texto também nos faz entender que todos estamos sujeitos às mesmas adversidades. É muito comum as pessoas assimilarem que se alguém sofre uma desgraça, um infortúnio, é porque, por exemplo, ela está em atrito com Deus, ela está desagradando a Deus de alguma forma. Pode ser que sim, pode ser que aconteça, mas muitas vezes não. Muitas vezes homens piedosos, homens tementes a Deus, que amam a Deus, sofrem também. Eles também passam por crises, por tensões, eles passam por momentos de angústia e aflição. Quantos homens e mulheres de Deus que nós vemos na Bíblia, que a aflição, por exemplo, tomou conta do coração. Você lê salmos que você tem ali verdadeiro gemido de dor, gritos e súplicas por socorro. Você tem o salmista em muitos momentos. Você tem Davi, um gigante de Deus, indo se refugiar dentro da caverna de Adulão. Você tem Elias indo para a caverna e pedindo até mesmo a morte, estremecendo de medo por causa de Jezabel. Homens e mulheres de Deus também estão suscetíveis à dor, também estão suscetíveis às agruras, aos infortúnios e às desgraças dessa vida. Mas o que faz a diferença entre um e outro? A base espiritual. A base espiritual, porque todos estamos sujeitos às mesmas adversidades. Caiu a chuva, diz o texto, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Versículo 25, parte A, se referindo ao primeiro homem. O versículo 27, parte B, se referindo ao segundo homem, que era o insensato, diz a mesmíssima coisa. Repete o texto, ipsis literis, ao pé da letra. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. O que é que diferencia um para o outro? O desfecho da história. O que é que diferencia a vida de um homem de Deus e a vida de um homem que não é um homem de Deus? É o desfecho da história. Porque nós podemos ser atacados por todos os lados. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Por todos os lados nós somos pressionados. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque quando estamos em Cristo Jesus, nós já entramos na peleja, nós já entramos na batalha com a certeza da vitória. A gente simplesmente vai para cumprir um protocolo e nós nos entregamos nas mãos do Senhor, porque sabemos que Ele está conosco, porque Ele não é como homem, nem como filho do homem para mentir. Ele tem promessas para nós e elas não caducam. As promessas do Senhor não prescrevem, não perdem a sua validade, não enferrujam, não se inutilizam, todas elas se cumprem de acordo com a boa vontade do Senhor. Podemos passar por aflições, podemos passar por lutas, mas permanecemos firmes no Senhor. Muitas vezes no meio das lutas mais terríveis, nós ainda temos pique e ânimo para encher os pulmões com o louvor a Deus. Martinho Lutero falava sobre isso. Ele dizia assim: eu estou enfrentando tão fortes aflições, eu vou já cantar um hino e vou envergonhar a Satanás. Louvado seja Deus, coisa linda. Vou já cantar um hino e envergonhar a Satanás. Ah, maldito, se tu estiver pensando que na minha boca vai ter blasfêmia, que na minha boca vai ter lamúria, que na minha boca vai ter murmuração, você está enganado. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Louvado seja Deus. Mas tem gente que perde as estribeiras, tem gente que fica completamente instável, tem gente que perde o equilíbrio emocional da razão espiritual, entrega os pontos, joga a toalha, quer abandonar o ringue. Não faça isso. A tempestade alcança a todos, homens, entre aspas, bons, entre aspas, maus.
A tempestade, as adversidades acontecem e alcançam a todos. Assim como existe a graça comum, que é um catálogo da teologia, a graça comum, nós também podemos criar agora um termo aqui. Quando a gente cria o termo, é o neologismo. A desgraça comum. Assim como existe o termo da graça comum, que é Deus fazer o seu sol nascer sobre justos e injustos, dar respiração para justos e injustos, existe também aquela chamada desgraça incomum, essa que eu estou criando agora, que é exatamente todos nós estarmos sujeitos às aflições. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Jó. Há um diálogo de Deus com Satanás na abertura do livro de Jó. E Deus diz para ele: observaste o meu servo Jó? Não há sobre a terra um homem tão íntegro como ele. Aí Satanás contra-argumenta: toca no que ele tem, toca na saúde, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então o Senhor faz aquela concessão. Ele toca o homem que era provavelmente o homem mais rico do Oriente, em um só dia, numa pancada, perde tudo. Ele perde a sua saúde, é atacado por uma lepra, equivalente à hanseníase, e não tinha coquetel, não tinha cura como tem hoje, e ele perde também seus filhos, seus 10 filhos. Aí chega um momento que a mulher dele perde o equilíbrio emocional, da razão, talvez um surto psiquiátrico, não sei explicar bem, mas o texto narra exatamente isso, que ela chega para Jó e diz assim: você agora é um miserável, um desgraçado. Ainda mantens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Foi o conselho que ela deu para ele. Amaldiçoa teu Deus e morre. Você não tem mais nada a perder. Amaldiçoa a Deus e morre. A resposta dele: como fala qualquer louca, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal. E ele diz: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu já vi homens piedosos de Deus, no momento de uma grande dor e aflição, enquanto muitos dizem assim: por que eu? Por que eu? Por que meu filho? Por que esta pessoa com tanto vagabundo pela terra? Por quê? Eu vi uma vez um homem piedoso de Deus dizendo assim: por que não eu, Senhor? Tu sabes de todas as coisas. Tu não perdes o controle da história, da vida. Eu estou nas tuas mãos. As adversidades podem alcançar a todos nós. Todos nós estamos sujeitos às mesmas adversidades. E é importante você saber disso. Porque eu já vi muita gente, inclusive, surtar espiritualmente por uma má teologia. Uma má teologia pode te colocar em apuros quando o dia mau sobrevier à tua vida. Ah, pastor, não rogue praga sobre mim, não. Eu estou simplesmente falando o que a Bíblia diz. Todos nós estamos sujeitos. E se o dia mau chegar e te alcançar, e você não tiver uma boa base espiritual, você pode agravar ainda mais a sua situação. A Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, até os contatos que nós temos. Você lê o livro de Jó, por favor, é um livro riquíssimo. Provavelmente o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Tem um momento que os amigos chegam e agravam a situação. A teologia deles era ruim. A teologia era ruim, os empregados, até os empregados. Então são muitas vozes. Você tem que ter cuidado com as vozes que você ouve. Você sabe, eu já falei para você, em tom de brincadeira, mas é real, que eu tenho um monte de pastor auxiliar. Quem são meus pastores auxiliares? Silas Malafaia, Hernando Dias Lopes, Augusto de Codemos, Lucinho Barreto, Helena Tanuri. Por quê? Porque são os pastores que, durante a semana, ajudam a pastorear minhas ovelhas. E eles ouvem mensagem, e às vezes a gente tem um trabalho como pastor duplo, porque você antigamente só alimentava. Hoje, às vezes, tem que fazer lavagem estomacal e espiritual, para desintoxicar ovelha e depois nutri-la de maneira adequada. Por quê? Porque existe todo tipo de alimento por aí, inclusive alimento contaminado, inclusive alimento envenenado. Você já viu a passagem que a palavra de Deus chega e diz assim: morte na panela? É o que a gente tem vontade de gritar para muita ovelha. Morte na panela. Não encare-se de comer aí não, meu amigo, que tu vai te empanturrar e vai te intoxicar e pode te matar. Cuidado com as vozes secundárias que você ouve por aí. Todos nós estamos sujeitos a lutas. Todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos desafios. O apóstolo Paulo entendeu sobre isso. E ele ora e diz ao Senhor: Senhor, a tua graça me basta, porque o próprio Deus tinha dito isso para ele. Na carta aos Coríntios ele descreve uma passagem que foi uma provação que ele enfrentou, que nós não sabemos dizer qual foi. Mesmo o teólogo de ponta, mais avançado, mais arguto, não sabe dizer para você qual foi o espinho na carne,
O apóstolo Paulo diz assim, olha, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, Deus me colocou um espinho na carne. Nós não sabemos que espinho era esse. Se era um espinho literal, a gente chama uma flerpa, uma farpa, né? Nós não sabemos se era uma doença, se era uma doença aguda, uma doença crônica. Alguns dizem, era um problema de visão, era um problema na coluna, nós não sabemos. Aí o apóstolo Paulo diz que 3 vezes orou ao Senhor e pediu para que o Senhor afastasse dele aquele espinho na carne, que nós não sabemos exatamente o que era, mas simboliza, claro, incômodo, inquietação, angústia. E ele diz que 3 vezes orou ao Senhor, pedindo, Senhor, afasta de mim. E o Senhor responde para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. Um dos meus escritores prediletos se chama Philip Yancey, e ele tem alguns livros fenomenais. O meu preferido é O Jesus que eu nunca conheci. Tem um outro que é muito bom, A Dádiva da Dor. E ele escreveu em parceria com um infectologista indiano, ele é norte-americano, e ele fez um tratado exclusivo, uma tese, falando sobre a dor, e o quanto que ela para nós é benéfica muitas vezes. E a temática do livro é essa, explicar que muitas vezes a dor nos faz bem, porque no trabalho que eles desenvolveram na Índia, eles pegavam comunidades inteiras que eram assoladas pela hanseníase. E uma das dos primeiros problemas que a hanseníase gera é a perda da sensibilidade. Então a pessoa perde a sensibilidade. Então ela fica vulnerável. Por quê? Porque quando nós tocamos em algo que é perigoso, que é muito quente, por exemplo, automaticamente o corpo repele. Para quê? Para nos proteger. A pessoa que está começando um processo de infarto agudo do miocárdio, o corpo dá sinais. E aqueles sinais, às vezes a dor aguda, é um indicativo de que ela precisa correr para buscar ajuda. E quem está insensível à dor? E quem não passa por sofrimento nenhum? Aí ele cita o exemplo de um menininho, aí ele fala no livro assim mesmo, uma magricela, aí o pessoal estava tentando abrir o cadeado de uma porta de uma loja na Índia, o cadeado estava enferrujado, emperrado, e o pessoal botando muita força sem conseguir. Aí aquele menino esquálido, magérrimo, chegou e botou pressão, tac! Aí ouviu aquele tec, aquele estalo. Não era o cadeado abrindo, era o dedo do menino quebrando. Ele tinha hanseníase, ele não sentiu. E naquele momento ele ficou, disse que horrorizado com aquilo. Como é que o menino passou por uma lesão tão severa, um trauma, uma fratura tão severa quanto aquela, e não sentiu nada, porque ele estava insensível. E a temática do livro é muito interessante, era exatamente sobre a dor. Então não pragueje, não lamurie, não lamente, nem entre em crise, porque muitas vezes a tempestade bate na tua porta, porque a enchente vem, porque os rios transbordam. Continue confiando no Senhor. Deus não se esqueceu de você. Deus está cuidando de você. Deus prometeu que nunca vai permitir que enfrentemos uma provação maior do que a nossa força. Confie no Senhor de todo o seu coração. Terceiro lugar, vemos aqui também que a qualidade da base espiritual define nossa preservação ou ruína. Versículos 25 e 26 dizem o seguinte: e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E no versículo 27, parte B, diz: e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a primeira parte dos versículos 25 e 27 falam sobre o que nós acabamos de mencionar, a mesmíssima coisa. As intempéries, as adversidades climáticas que foram contra uma casa, foram contra a outra. Mas aqui nós temos o desfecho. Sobre uma está dizendo que ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E está dizendo que a outra desabou, porque ela foi construída sobre a areia e foi grande a sua ruína. Preparando essa mensagem, me lembrei de 2 episódios, um deles eu vi de perto. Mas vou começar pelo segundo. Um episódio famoso, em 1998, Rio de Janeiro. Tem imagem para nós, comandante Hamilton. Edifício Palace 2, construído por um deputado no Rio de Janeiro. Depois saíram laudos e foi comprovado que teve erro de cálculo, mas teve erro estrutural. E dentre os erros estruturais, não me pergunte detalhes, que eu não sou da área,
Mas, por exemplo, foi usada areia de praia na construção desse prédio e ele ia desmoronar. E, de repente, conseguiram detectar que ia desmoronar, foi evacuado. Cerca de 30 pessoas foram para o prédio para tentar recuperar os seus pertences. O edifício desmoronou. Algumas pessoas morreram. Isso foi em 1998. O laudo explicou que havia uma série de erros, inclusive erro de base, erro de cálculo para base. Esse outro episódio, eu morava em Belém do Pará, e quando aconteceu essa tragédia, eu acho que cortou metade da foto. Então, era um prédio chamado Real Class, que havia lá em Belém do Pará. Eu estava lá, acho que era o ano 2011, era um domingo à tarde. Belém, todos os dias do ano chove praticamente. Teve ano que eu morei em Belém, eu contei no ano, 20 dias no ano inteiro que não choveu. Não sei se tem no planeta Terra um lugar que chove mais. Aí, numa típica chuva da tarde, de repente entra plantão da Globo local, falando que um edifício na zona nobre de Belém tinha desmoronado, 34 andares, edifício Real Class, na rua de trás da faculdade de Direito que eu estava fazendo, Cesupa, Avenida Alcindo Cacela, uma área muito nobre de Belém. Aquilo foi um choque, porque era um edifício de altíssimo padrão. Imagine, 34 andares, 34 andares. Pela graça do Senhor, ele desabou num dia de domingo, e tinha poucos operários, mas eu acho que ainda umas 8 pessoas morreram. E aí, imagina o baque, né? Foi numa zona nobre, numa área muito nobre, e estava na fase de acabamento, o pessoal já estava prestes a se mudar, é uma obra que estava andando muito rápido. Depois eles foram entender que teve um monte de laudo, de perícia, da Universidade Federal, e CREA, enfim, um monte de coisa lá, e eles entenderam que houve erro de cálculo na base. A base era ruim, e a base fez desmoronar, a base fez desmoronar. Meus irmãos, isso aqui é realidade espiritual para nós também. Nós estamos falando sobre edificações materiais, mas tem, por exemplo, sonhos que desmoronaram. Eu me lembro, porque tudo parecia um conto de fadas, por muito tempo, o que dizia respeito a jogadores de futebol, por exemplo. 2005, Ronaldo, chamado, entre aspas, fenômeno, se casou com uma moça muito bonita, chamada Cicarelli. E ele disse: sou de origem pobre, quero realizar um grande sonho, vou me casar num castelo. Casou no castelo de Chantilly. Durou 86 dias o casamento. Desmoronou. Mulher era linda. Talvez bate o olho e diz assim: defeito só se for pelo lado de dentro, porque por fora não existe. Não segurou. Tinha muito dinheiro, muita grana. Não segurou. Não tinha uma base boa. Quantos casamentos eu já presenciei? Já oficiei casamento religioso com efeito civil. E aí eu fiquei pensando assim, é algo tão triste. Domingo eu falei para vocês sobre as tristezas do ministério pastoral. Não falei sobre essa, eu vou falar agora. É você oficiar, abençoar o casamento de alguém e depois terminar no divórcio. É muito doloroso. Aquilo ali você não tem noção do quanto que dói e rasga meu coração. Infelizmente já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Já conheci gente que se separou com 3 meses de casado. Antigamente tinha uma lenda urbana que falava na crise dos 7 anos. Eu disse: oxalá, quem dera. Eu já conheci casamento que com 3 meses o pessoal foi para divórcio. Aí eu fico pensando assim, o que é que leva tanta gente diante de um pastor, diante de um padre, diante de um rabino, diante de um juiz de paz? Aí diz assim: eu prometo te amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. De repente vê aquilo tudo desmoronar. Há razões e razões, nós sabemos. Às vezes há razão de violência doméstica, às vezes há razão de abandono, uma série de razões. Mas eu falo assim, em regra, o que que leva nós termos um país como o Brasil, que em tudo tenta imitar os Estados Unidos, está praticamente alcançando o número de divórcio, está alcançando o número de casamentos novos? Por que acontece isso? Por que tanta gente que vai diante de Deus e dos homens, faz uma promessa bonita, não consegue bancar aquela promessa? Por quê? Por quê? Ah, meus irmãos, a qualidade da base espiritual define a nossa preservação ou a nossa ruína. O texto fala: e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E na outra parte do versículo 27 diz: e ela desabou, porque tinha sido construída sobre a areia, e foi grande a sua ruína. Você só tem garantias a partir da palavra, que é possível ter sucesso naquilo que você está fazendo. Uma das minhas missões como pastor é cuidar espiritualmente do rebanho e cuidar, por exemplo, espiritualmente dos casais.
Nós estamos entrando em um nível mais avançado de cuidado dos casais. Nós estamos começando a recomendar, por exemplo, literatura de grosso calibre para as nossas ovelhas. Vou recomendar 2 aqui para vocês, se quiserem gravar, salvar depois, ou quem está assistindo, gravar, comprar o livro, invista. Um deles é de um outro autor dos meus prediletos, Timothy Keller, faleceu recentemente, um homem santo de Deus, piedoso, teve um câncer de pâncreas agressivo, foi recolhido pelo Senhor, mas deixou farta literatura. Um dos livros dele é um dos melhores que eu já vi sobre casamento, o significado do casamento. E um outro muito bom é da editora Fiel, Quando Pecadores Dizem Sim. Então eles tiram muito daquele colorido que as pessoas tentam pintar sobre casamento. Mostram que muitas vezes o casamento é sangue, suor e lágrimas. É você construir sobre uma base rígida. Quando eu estava para ir para o seminário, eu tinha uma das angústias, era deixar minha mãe em Alto Parnaíba, porque a gente veio de família muito simples, muito humilde, e 2 vezes o rio derrubou a casa da minha família. A última delas eu estava em Alto Parnaíba, uma cheia histórica, represou a gente chama brejo, é como se fosse um córrego, um igarapé, a água chegou até lá, tinha umas paredes de adobo. O adobo, você sabe que apesar de ser grosso, absurdo, ali é lama, vira um mingau. Aí represou, pegou metade da parede, fez tudo aquilo desabar. E eu, vocacionado para o ministério pastoral, eu disse: isso aqui é uma indignidade, como é que eu vou para o seminário e vou deixar minha mãe morando de aluguel nesse sufoco de vida aqui? Aí, pela graça do Senhor, nós demos uma arrancada, na época eu trabalhava na prefeitura, e aí compramos material, juntamos com a minha irmã, e fizemos assim uma arrancada boa, e construímos a casinha simples da minha mãe. E adivinha, irmãos, quem foi um dos serventes? Eu, um servente, irmãos, pensa num serviço bruto, servente de pedreiro. Eu digo: rapaz, eu acho que eu vou caçar outra profissão na vida, que essa aqui não é maneira não, pesada demais. E o terreno da casa da minha mãe, a gente tinha na cabeça a ideia de que tinha que fazer uma base diferente, porque a outra casa praticamente não tinha baldrame. Nessa casa que ela mora atualmente, tem as minhas digitais, porque era eu e meu irmão, sendo servente de pedreiro. Aí tinha dia que meu irmão amanhecia bêbado. Quem é que ia ser servente sozinho de 2 pedreiros? Levante a mão. Eu. Irmãos, pensa no sofrimento. A maior alegria da minha vida era chegar às 17 horas, lavar as ferramentas, a enxada, a pá, o carrinho de mão. Olha, Marivaldo, não tinha bitoneira naquele tempo para me emprestar lá, não. Era nesse tração aqui de braço. Pensa no nome forte, irmãos. 4 carrinhos de areia, um saco de cimento. Ia tracionando aquilo ali e alimentando lá a baia dos pedreiros e levantando. Mas uma parte das piores foi abrir as cavas ali para fazer o baldrame, o alicerce. A gente batia um tipo de picareta, um enxadeco que parece que sai até faísca. O solo, meus irmãos. Meu Deus, me ajuda. Se eu escapar dessa aqui, eu prometo que eu dedico minha vida para o Senhor. Puxado, mas a base era significativa. Então hoje a gente fica tranquilo. Por quê? Porque a casa tem uma base boa. A qualidade da base que você está construindo. Por que muito casamento, por que muita vida espiritual desmorona? Porque o pessoal não investe na base. Eu estou falando sempre sobre isso aqui. As pessoas investem mais na estética do que no espiritual. Elas cuidam mais do cabelo e das unhas do que da alma. Eu insisto em repetir sempre C.S. Lewis. Ele diz assim: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Invista naquilo que é eterno, que é a sua alma. Cuide da sua base espiritual. Tudo mais, tudo enquanto e tudo enfim na sua existência depende da base espiritual que você tiver. E por último, esse texto não fala sobre construção de casas. Esse texto fala sobre a nossa vida espiritual. Essa analogia, Jesus era o príncipe, o rei das analogias. Ele o fazia com maestria. Não era para falar sobre a arquitetação, a construção de casas, mas era para falar sobre a construção de vidas espirituais. Todos os elementos espirituais que você precisa, você já recebeu nessa noite. Um dia Jesus deu um ensino para os seus discípulos, e ele falou assim: agora que vocês conhecem a vontade de Deus, vocês serão bem-aventurados se vocês forem e colocarem em prática. Domingo passado, próximo passado, nós pregamos sobre a carta à igreja de Sardes no Apocalipse. 7 cartas foram escritas. Todas elas se encerram com a mesma partícula de frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Se você tem ouvidos para ouvir, se você ouviu, eu vou repetir a mesmíssima palavra de Jesus. Você vai ser feliz e bem-aventurado se você for embora e botar em prática o que você ouviu aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Bendito seja o